Olá, eu me chamo Lauriane e com alegria que eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre a lógica bivalente, a lógica de Aristóteles, uma das bases fundamentais não apenas da matemática, como de muitas outras disciplinas. Como parte do Instituto de Matemática da Universidade Federal de Alagoas, temos a oportunidade de explorar e promover o entendimento da lógica através do projeto de extensão interinstitucional Matemática e Filosofia para além dos muros das universidades. Nessa jornada, vamos mergulhar nos conceitos básicos da lógica, compreendendo como ela estrutura nossos pensamentos, argumentos e tomadas de decisões, desde a sua aplicação na resolução de problemas matemáticos, na computação, na ciência da computação, na filosofia e até mesmo no nosso dia a dia. A lógica desempenha um papel crucial. Então, vamos iniciar uma exploração abrindo as portas para o entendimento da lógica e as suas aplicações. Vamos ter uma visão geral do tema, conectando para o contexto do projeto de extensão e motivando o interesse para o aprendizado e o conhecimento. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre as proposições. Então, a palavra proposição, ela vem do termo propor, deriva do termo propor. Significa submeter algo à apreciação ou requer um juízo. Refere-se a uma sentença declarativa, uma expressão que será afirmada por meio de termos, palavras ou símbolos, e cujo conteúdo pode ser avaliado como verdadeiro ou falso. Então, digamos que eu afirme: a capital do Brasil é Brasília. Nós estamos lidando aí cujo o valor lógico dessa afirmação é verdadeiro, não é isso, gente? A capital do Brasil não é Brasília? Isso. Então, nós estamos dando, nessa afirmação, nós podemos dizer sim, atribui um valor verdadeiro ou falso. Agora, nessa frase, viva São João. Nós podemos nos perguntar, isso é uma proposição verdadeira ou falsa? Vamos observar. Viva São João. O que é que vocês me dizem? Na verdade, ela não é uma proposição. É isso, gente. Nós não podemos atribuir um valor lógico para essa frase. Então, existem as sentenças exclamativas. Exemplo aqui que eu coloquei para vocês. Feliz aniversário, que susto, seja bem-vindo. Assim como as sentenças interrogativas, que qual a sua idade, onde você nasceu, aceita um café, como também as imperativas, coma menos, leve os documentos à escola, não espere por mim. Elas também não se pode atribuir um valor lógico para elas, falso ou verdadeiro. Então, apenas as sentenças declarativas podem ser imediatamente reconhecidas como verdadeiras ou falsas. Nós usamos letras para representar as proposições, certo? Isto é feito para simplificar a análise e a construção de argumentos. Então, aqui estão algumas razões pelas quais usamos letras para identificar as proposições. Por quê? Ela facilita a representação, a abstração, a generalização e a uniformidade. Geralmente, as proposições são representadas por letras minúsculas. Geralmente usamos a P, Q, R, S, pode usar qualquer uma, sendo que minúscula. Então, vamos aqui. Eu represento a proposição P, Bianca é verdadeira, pela letrinha da proposição que eu já falei, a letra P. E 9 maior que 23 eu vou representar pela letra Q, minúscula. E Guilherme participou de uma festa da escola pela letra E. Então, vamos lá. A preposição P, Bianca é enfermeira, a gente pode representar da seguinte forma, na linguagem matemática. VL de P igual a V.
O que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o valor lógico de P é verdadeiro. Já a próxima sentença, que é a próxima proposição, que é 9 maior que 23, né, é falsa. Então, eu represento da VL de Q igual a F, ou seja, que o valor lógico de Q é falso. Então, 9 não é maior que 23. E agora eu pergunto: haverá alguma proposição que possa ao mesmo tempo ser verdadeira e falsa? Não, não é? De jeito nenhum. Então, para isso, nós temos três princípios: o princípio da identidade, o princípio da não contradição e o princípio do terceiro excluído. O princípio da identidade, o que é que ele nos fala? É uma proposição verdadeira e uma proposição é falsa. Ou seja, uma proposição é verdadeira, ela é verdadeira. Ela não é meio verdadeira, meio. Não, é verdadeira, é verdadeira. Ela é falsa. Entendeu? Então não tem dúvidas. Ela é verdadeira, ok, ela é verdadeira. Ela é falsa, sim, ela é falsa. Já o princípio do terceiro excluído, ele diz o seguinte: uma proposição ou será verdadeira ou será falsa. Não há outra possibilidade. Então, quando eu atribuo o valor lógico àquela proposição, ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela não pode ter essa dúvida. Ela é o quê? Verdadeira ou falsa? Uma só resposta. Já o princípio da não contradição é que nenhuma proposição poderá ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Certo? Então, eu não posso dizer que uma proposição é verdadeira e falsa, ela só tem um valor lógico, certo? Então, as proposições podem ser simples e compostas. O que é uma proposição simples? É aquela que vem sozinha, desacompanhada de outras proposições. E já a composta, elas são duas ou mais proposições que vêm conectadas entre si, formando uma só sentença. Vamos ver algum exemplo aqui. Exemplo de proposições simples. O bolo está gostoso. A casa é azul. Hoje é o Dia das Mães. 4 mais 4 igual a 8. Então, aqui são exemplos de proposições simples. Já exemplos de proposições compostas. Ela é professora. Fátima é professora e Juliana é médica. Laura vai ao shopping ou João vai ao teatro. Ou Pedro é brasileiro ou italiano. Se todos chegarem cedo, então iremos à igreja. Comprarei uma casa se eu passar no concurso. Vamos ver. Percebemos que as proposições compostas possuem alguns conectivos lógicos, que são expressões que servem para unir duas ou mais proposições. Então, para determinarmos se uma proposição composta é verdadeira ou falsa, dependeremos de duas coisas: do valor lógico das proposições componentes e do tipo de conectivo que as une. Então, vamos mais aprender sobre isso. Um tipo de conectivo que nós vimos lá no exemplo é o conectivo e. Nós também chamamos de conjunção. Proposições compostas em que está presente o conectivo e são ditas conjunções. Simbolicamente, este símbolo pode ser representado por esse vezinho de cabeça para baixo. Então, aqui, Paulo é médico e Letícia é bióloga. Então, a gente pode representar assim. Vamos atribuir a letra P para a proposição Paulo é médico e a letra Q para Letícia é bióloga, certo? E com o símbolozinho, que é esse Vzinho, que representa o conectivo E, a conjunção. Vamos entender como a gente é, é, identifica o valor lógico de uma conjunção. Uma conjunção só será verdadeira se ambas as proposições componentes forem também verdadeiras. Então, quando a gente se depara com uma conjunção, para que aquela proposição seja verdadeira, as duas proposições devem ser verdadeiras, certo? Então, para que essa conjunção seja
Falsa, basta que das proposições componentes seja falsa e a conjunção será toda ela falsa. Então, basta que uma seja falsa, que toda aquela conjunção ali composta será falsa também. Obviamente que o resultado falso também ocorrerá quando ambas as proposições forem falsas. Então, vamos entender aqui mais um pouquinho na construção da tabela verdade. Aí, aqui, ó, Paulo é médico, a gente faz uma tabelinha com as proposições separadas, e depois a conjunção ali, ó, Paulo é médico, representado pela letra P, Letícia é bióloga, representada pela letra Q, Paulo é médico e Letícia é bióloga, representado por P, o símbolo que representa a conjunção, e Q. Então, na primeira coluna, eu vou atribuir valor verdadeiro, verdadeiro, depois falso e falso, como se encontra aqui, certo? E na segunda, Letícia é bióloga, eu dei a letra Q, essa proposição, aí eu vou colocar verdadeiro e falso, verdadeiro e falso. E agora eu vou analisar. A primeira proposição é verdadeira, a segunda é verdadeira. O que diz a conjunção? O valor lógico da conjunção, quando as duas forem verdadeira, o valor lógico daquela proposição composta é verdadeiro. Nas outras situações, não foi. A primeira é verdadeira, a segunda é falsa, a proposição é falsa. O lógico é falso. Falso, verdadeiro é falso. Falso e falso, falso. Agora vamos ver o conectivo ou, que é a disjunção. Proposições compostas em que está presente o conectivo ou são as disjunções. Isso. Simbolicamente, esse conectivo pode ser representado por esse Vzinho aqui, Paulo é médico ou Letícia é bióloga. E aqui eu vou representar dessa forma. P para Paulo é médico e Q, Letícia é bióloga, e com o Vzinho, certo? Então, vamos ver o valor lógico. Uma disjunção ela é considerada verdadeira apenas quando pelo menos uma das suas proposições que acompanha é verdadeira. Se ambas as proposições forem verdadeiras, a disjunção também será verdadeira. No entanto, se ambas as proposições forem falsas, a disjunção é falsa. Então, gente, basta que uma seja verdadeira, ou as duas, para que o valor lógico dessa proposição composta da disjunção seja verdadeira. Vamos ver a tabela verdade. Fazemos da mesma forma, dividimos as proposições. Na primeira coluna, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Depois, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. E aqui vamos fazer a análise. Então, na primeira linha, todas são verdadeira, verdadeiro, que pelo menos um ou os dois, né? Sendo verdadeiro, a proposição composta é verdadeira, da disjunção. Na segunda, a primeira é verdadeira, a primeira coluna aqui, ó, então é verdadeiro. Na outra, a segunda é verdadeira, verdadeiro. Já na última linha, as duas são falsas, então essa disjunção é falsa. Agora vamos ver o conectivo ou, que é a disjunção exclusiva. Proposições compostas em que estão presentes os conectivos ou são ditas disjunções exclusivas. Simbolicamente, esses conectivos podem ser representados por esse Vzinho com uma barrinha embaixo. Então, o exemplo aqui, eu te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. Podemos representá-la por P, o símbolo de disjunção exclusiva, que, onde P te darei a bola e o que te darei a bicicleta. O valor lógico de uma disjunção exclusiva. Então, a estrutura apresenta duas situações mutuamente excludentes, de sorte que apenas uma delas pode ser verdadeira, e a restante será necessariamente falsa. Ambas nunca podem ser ao mesmo tempo verdadeiras, ambas nunca poderão ser ao mesmo tempo falsas. Então, tem que ter valor lógico diferente, certo? Porque ou é uma coisa ou é outra. Aqui está a tabela verdade, construímos, né? A gente separa em colunas, cada proposição em uma, e a terceira a gente faz as duas e usando o conectivo. Então, VVFF, VFVF, e agora vamos analisar. Como a gente viu que só uma pode ser verdadeira ou uma coisa ou outra, então a primeira as duas são verdadeiras. Então, essa proposição é falsa. A segunda linha, te darei a proposição que é te darei uma bicicleta, ela é verdadeira, e a P, que é te darei uma bola, é falsa, então ela é verdadeira, porque apenas uma é verdadeira. Já a última linha, as duas são falsas, então essa proposição aqui,
nesse caso, sendo falsas as duas, é falsa também. Agora vamos para o conectivo se e então. Proposições compostas em que estão presentes conectivos se e então são chamadas de condicionais. A sentença condicional se P, então que será representada por essa seta. Na proposição se P, então que, a proposição P é denominada antecedente, enquanto a proposição que é dita consequente. Então, se Paulo, um exemplo de proposição com conectivo se então, que é condicional, se Paulo for engenheiro, então Marta é médica. Podemos representá-la apenas por P, setinha Q, certo? Onde P, Paulo é engenheiro e Q, Marta é médica. Vamos ver o valor lógico da condicional. Aí aqui a gente vê, percebam, pois que se alguém disser que Paulo ser engenheiro é condição suficiente para que Marta seja médica, então nós podemos reescrever essa sentença usando o formato da condicional. Então teremos Paulo ser engenheiro é condição suficiente para Marta ser médica. É o mesmo que eu disse, se Paulo for engenheiro, então Marta é médica. E o valor lógico dessa condicional? Então, Marta ser médica é condição necessária para que Paulo seja engenheiro, também poderemos traduzir para uma outra forma. Marta ser médica é condição necessária para que Paulo seja engenheiro. E é o mesmo se Paulo for engenheiro, então Marta é médica. Então, uma condição suficiente gera um resultado necessário. Então, vamos construir a tabela verdade da condicional. Então, a gente vai analisar a tabela verdade para a condicional. Vamos considerar isso de uma forma mais detalhada. Essa estrutura será falsa somente quando a condição suficiente é atendida, mas o resultado necessário não é confirmado. Em outras palavras, quando a primeira parte é verdadeira e a segunda parte é falsa, em todas as outras situações, a proposição condicional será verdadeira. Então, vamos ver aqui a tabela verdade. Paulo é engenheiro e Marta é médica, não é? Construímos aqui a tabela verdade, como nós já vimos, VVFF, VFVF. E agora vamos analisar. Então, quando as duas são verdadeiras, a proposição é verdadeira. Na segunda linha, uma é verdadeira e a outra é falsa, então é falso. Na terceira, uma é falsa e a outra é verdadeira, verdadeiro. As duas falsas, então falso. O conectivo se, somente se, a bicondicional. A estrutura dita bicondicional apresenta o conectivo se e somente se. Separando as duas sentenças simples, trata-se de uma proposição de fácil entendimento. Simbolicamente, esses conectivos podem ser representados por essa setinha com duplo sentido. A mãe fica feliz se, somente se, seu filho sorri. Certo? Nós representamos assim, P, a setinha com os dois sentidos, que, onde P, a mãe fica feliz e que o filho sorri. O valor lógico da bicondicional. Então, a bicondicional é uma conjunção entre duas condicionais. A mãe fica feliz somente se o filho sorri, e o filho sorri somente se a mãe fica feliz. Ou ainda, se a mãe fica feliz, então o filho sorri. E se o filho sorri, então a mãe fica feliz. Então, a bicondicional é uma conjunção entre duas condicionais. Haverá duas situações em que a bicondicional será verdadeira. Vamos lá? Quando o antecedente e consequente forem ambos verdadeiros ou quando forem ambos falsos. Nos demais casos, a bicondicional será falsa. A tabela verdade. Aqui, ó. A primeira, VV, então é verdadeira. VF, falsa. Quando a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, falsa. As duas são falsas, então é verdadeira. Bom, gente, ficamos por aqui e vamos aguardar os próximos vídeos. Espero que tenham gostado. Estudem, podem rever, anotar, fazer suas anotações para aprender um pouco sobre a lógica. Muito obrigada.